Por que tomamos a ceia? A ceia é uma das questões mais importantes do cristianismo, mas do porquê que tomamos e o que significa. E bom, para isso devemos ir à Bíblia para entender melhor. Bom, e na Bíblia observamos primeiramente os ensinamentos de Jesus sobre a ceia. Vamos agora para Mateus capítulo 26, dos versículos 26 a 28, onde Jesus nos ensina. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: Tomam e comam, isto é meu corpo. Logo em seguida, ele tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Portanto, aqui Jesus nos dá um início, um preceito do porquê devemos tomar a ceia. Também podemos observar Jesus também ensinando os discípulos no Evangelho de Lucas, na versão de Lucas sobre o relato, no capítulo 22, dos versículos 19 a 20, onde Jesus diz: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aí, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, esses versículos nos trazem que devemos ceiar em memória de Jesus. Mas em memória do que exatamente? Que tipo de aliança é essa que Jesus está falando? Então, muito bem, aí vamos ao significado disso tudo. Bom, para vermos esse significado, vamos ter que ir ao texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 26, onde Paulo está ensinando aos coríntios sobre a questão da ceia. E ele diz nesses versículos: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que o beberem em memória de mim, como já lemos. Porém, o versículo 26 é fundamental. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ainda ele nos dá um alerta de quando não devemos beber o cálice, nos versículos 27 a 29, onde ele diz: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, temos que examinar se estamos realmente prontos para tomar aquele momento a ceia, se não estamos em pecado, entre essas coisas. O sentido de pecado que eu quero dizer aqui é, por exemplo, se tiver algum pecado não arrependido, se você estiver tomando assim indignamente, no sentido também de como no contexto de Coríntios eles tomavam com uma divisão, como se fosse simplesmente algo tipo para plena diversão ali, de se alimentar e tudo, e nessa questão da glutonia, né, não dando parte para outros irmãos, né, e alguns consumindo mais do que outros, o que não era assim que Jesus ensinou. Ele ensinou que todos devessem, né, como Paulo está falando, assim tomar igualmente a ceia. Portanto, devemos tomar a ceia para nos lembrar que Cristo pagou o preço do pecado, que é a morte por nós, nos amando e selando uma nova aliança, cujo essa aliança não é mais que nem a antiga aliança. Essa aliança se baseia pela fé em Jesus Cristo, graças à sua graça por nós na cruz, crendo e sendo transformado por ele, seguindo seus mandamentos e seus preceitos em consequência da fé nele. Portanto, irmãos, tomemos a ceia para lembrar de que Cristo morreu pelos nossos pecados e hoje somos salvos graças ao que ele fez por nós, gerando essa nova aliança entre Deus e a humanidade. Portanto, espero que vocês levem essa mensagem no coração, lembrando de quando não devemos
tomar a ceia, crendo no Senhor e sendo gratos pelo que Ele fez por nós, e também lembrando que somos novas criaturas transformadas por Ele, então devemos também seguir seus mandamentos e seus preceitos em consequência dessa fé nele. Portanto, eu espero que vocês possam ter compreendido essa questão e entender que é pelo sacrifício de Jesus que tomamos a ceia, por gratidão ao que Ele fez. Portanto, eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Espero que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e que guie-os para todo e qualquer bom caminho. Espero ver vocês na próxima e tchau, tchau.